Olá, gente. Hoje nós vamos ler um texto sobre Apocalipse, capítulo 18, que fala justamente das coisas que precisamos nos afastar para termos uma vida plena na presença do Senhor Jesus. Apocalipse 18 diz o seguinte, a partir do versículo 1: E depois destas coisas eu vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E ele clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda árvore imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da sua ira, da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Versículo 4 diz o seguinte: E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas práticas, porque os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou da sua iniquidade. Aqui o Senhor está, claramente trazendo para os nossos dias, nos alertando a respeito de nos afastarmos daquilo que nos separa literalmente de Deus e que traz consequências para a nossa vida nos dias de hoje. A Babilônia talvez se assemelhe com o nosso convívio social, com a nossa vida, talvez com as pessoas que andamos, a própria sociedade em si, com os valores invertidos. E muitas vezes nós, de uma maneira deliberada ou até mesmo de uma maneira inconsciente, estamos nos envolvendo com as práticas da Babilônia, que aí eu diria do mundo, e estamos correndo sérios riscos de sermos responsabilizados de igual modo com essa situação, com este povo, com essa geração descomprometida. A palavra do Senhor diz no livro de Colossenses, eu estava lendo também esse texto, estava pensando, Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 1 ao 10, o Senhor nos orienta, o apóstolo Paulo, mas assim, uma clara demonstração do que precisamos fazer para alcançarmos uma vida de santidade, de separação na presença de Deus, que diz o seguinte: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida escondida com Cristo em glória. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Versículo 6 diz: pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivestes nela. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Versículo 9 diz: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes de novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então o Senhor aqui está nos direcionando, nos ensinando o caminho que devemos seguir, o caminho que devemos praticar, e nos separarmos de todas estas coisas pelas quais não é mais característica daquela pessoa que serve a Deus. Aqui em Deuteronômio 30:19 também diz uma palavra interessante. E hoje, versículo aí, a partir do capítulo 30, versículo 19, eu trouxe aqui uma tradução
que eu peguei na internet que diz: hoje invoco o céu e a terra como testemunhas contra ti, de que te apresentei claramente diante de ti os caminhos da vida e da morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida para que viva plenamente tu e a tua família. Olha que palavra interessante. A gente leu ali no livro de Apocalipse sobre a Babilônia, quando o Senhor diz, não é? Sai dela, povo meu, não é? Para que você não receba, não é? Os mesmos castigos, para que não sejam responsabilizados pelo pecado da Babilônia. E aqui agora o Senhor nos diz: escolhe, pois, a vida para que vivas, né? Para que viva plenamente tu e a tua família. O Senhor está nos dando, não é, todas as diretrizes para que possamos ter uma vida de plenitude, uma vida, não é, de vitória, de bênção, não é, uma vida de salvação. E aqui também, né, em Hebreus capítulo 12, eu gosto muito desse texto, eu falo sempre, diz o seguinte, 12 capítulo 1, versículo 1: portanto também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então vamos deixar, não é? Vamos nos desvincular, né? Não é? Do pecado que tão de perto nos envolve, para correr de fato a carreira que nos está proposta, não é? Olhando firmemente para Jesus Cristo, que é o autor e consumador, não é, da nossa fé. O Senhor nos chama para a santidade, né? O Senhor nos chama para viver uma vida de separação, não é? Uma vida de transformação. Gálatas 5:19 ao 25, eu queria ler isso também, né? Eu separei esse texto, que diz o seguinte: ora, as obras da carne são manifestas, não é, na imoralidade sexual, na impureza, a libertinagem, idolatria e feitiçaria, o ódio, a discórdia, ciúmes, ira, egoísmos, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti: aquele que pratica estas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, não é? E o domínio próprio. Contra estas coisas não há condenação, ou seja, não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos, não é? Se vivermos pelo Espírito e andarmos pelo Espírito, se vivemos pelo Espírito, andemos também, não é, pelo Espírito. Então é isso, gente. Deus abençoe, que a gente possa, né, meditar nesta palavra, meditar, né, nesse textos aqui que nós lemos e termos uma vida, né, de separação, de santidade, de comunhão com Deus. Hebreus aqui, não é, 12:14 diz: esforcem-se para viver em paz com todos, para serem santos. Sem santidade ninguém, não é, verá o Senhor. Isso é interessante, é verdade. Como filhos, né, 1 de Pedro 1:14-16, como filhos obedientes, não deixem amoldar pelos maus desejos do passado, né, de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos, não é, vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sede santos, não é, porque eu sou santo. Que Deus abençoe, né? Fiquem com Deus. Uma ótima noite.